O que pode causar a preguiça? Né? Porque a preguiça, ela é um processo interessante. O que causa? O que pode causar? Então, é importante nós ressaltarmos aqui que a preguiça, ela é sintoma de algumas doenças, de algumas patologias, como, por exemplo, a narcolepsia. O que é a narcolepsia? É aquele sono súbito, aquele sono incontrolável, aparentemente sem motivo, né, que ocorre várias vezes ao dia e corresponde a uma entrada direta no sono paradoxal, sem passar pelo sono lento, né? Você não vai adormecendo aos poucos, você vai simplesmente caindo no sono porque você não está aguentando aquele cansaço. Isso nós podemos dizer e chamar da patologia da narcolepsia, que é o excesso de sonolência. Agora também a preguiça, ela pode ser um sintoma da depressão, né? Cujos sintomas eles vão incluir mais um nível de passividade e até um nível de falta de automotivação. Ou ainda pode estar ligado a síndromes de cansaço, como a própria síndrome da fadiga crônica. Então, vocês devem ter ouvido falar de muitas pessoas que sentem cansaço, sentem fadiga, estão constantemente cansadas. Então, veja que há uma confusão, na grande maioria das vezes, sobre preguiça e cansaço. São coisas diferentes. Quando você está realmente adentrando nesse processo de cansaço, nós não estamos falando da preguiça como um fator situacional. Nós estamos falando da preguiça como um sintoma de algo que você precisa resolver com um profissional específico desta área. Está certo? Então, veja bem, se nós perguntarmos, mas a preguiça, ela é normal? Eu diria que ela não é normal, mas talvez ela é comum. Não deveria, né? Não deveria, porque nós deveríamos ter mais discernimento sobre as nossas próprias atitudes e comportamentos. Vocês concordam? Sentir preguiça se tem a ver com essa negligência de não querer fazer algo relacionado ao que é necessário, considerando o processo laboral, né, o nosso trabalho, nós podemos até dizer que, em algum grau, em algum nível, todos nós permanecemos nesse estado por algum momento. E é aqui que nós temos que chamar a atenção, porque isso vai nos trazer muita falta de vontade, falta de motivação, falta de atuação, e não estamos necessariamente doentes. A preguiça não está, nesse momento, agindo em nós como um sintoma de saúde física, e sim trazendo para nós um outro conceito relacionado à nossa preguiça emocional. Por que estamos fazendo literalmente isso? Né? Por que estamos tendo atitudes assim? Então, eu não diria que a preguiça ela é normal. Ela é comum em algum momento, em algum estado, onde você já deveria estar olhando com uma visão um pouco mais ampla. Então, veja bem, pode ser uma situação passageira? Pode. Uma resposta natural ao cansaço ou ao estresse? Pode, né? Mas se você percebe que isso passa a permanecer por períodos mais prolongados, isso pode ser um indicativo, sim, de uma condição mais grave. E aí você vai ter que avaliar. Será que é alguma das três situações que foram citadas? Narcolepsia, você está com um sono desenfreado, pode ser um processo de depressão ou pode ser um processo de síndrome da fadiga crônica. Agora, qual é o ponto ápice que eu quero chamar a sua atenção? Nós não temos que ver a preguiça somente como algo grande. Ela é o sintoma de uma doença. É claro que eu diria para você que talvez a preguiça seja uma doença, seja uma patologia mental, não considerada pela ciência como tal, mas se você avaliar o que representa uma pessoa que exprime preguiça,
como ela vai viver, né? A pessoa que exprime preguiça, ela não avança, ela não faz coisas diferentes. Ela só faz o que ela conhece. Ela não quer mudar a vida dela, ela não quer experimentar algo novo, porque ela quer permanecer na ociosidade e ela quer permanecer naquilo que ela conhece, e como ela tem uma sensação de boavidismo, né? Eu quero viver o boavidismo, então ela vai deixar para depois, entende? Então veja que muitas pessoas que vivem a preguiça não são consideradas doentes, mas elas executam essa condição no detalhe. E quem quer trabalhar com o processo de organização de vida precisa adentrar no detalhe. Não adianta você ficar olhando para as situações de um modo muito amplo, de um modo muito generalista, porque você não vai corrigir aquilo que precisa ser corrigido. E a preguiça, você vai ter que olhar para a sutileza dela. Sabe quando você entra naquele estado melancólico e você tinha 10 tarefas para você executar, e dessas 10 tarefas, devido a esse acesso que você teve, você adentrou naquela melancolia, naquele estado emocional, para tudo, e você não consegue fazer. Você não consegue ir em frente. Você não consegue avançar, e aquele dia você diz o seguinte: não vou fazer nada. Então veja que isso é muito sério. Isso é um processo de que nós não estamos automaticamente doentes, naquele nível de patologia, mas nós estamos diariamente, sutilmente, experienciando e vivenciando situações de preguiça, por não conseguir fazer aquilo que tem que exatamente ser feito. Então veja bem que o segredo está no exato momento de você postergar uma ação por você não sentir vontade de executá-la. E optar por outra coisa que o mantém na ociosidade. Quer dizer, eu preciso ficar e curtir o meu estado de ócio, de ociosidade. Eu preciso curtir a minha preguiça emocional. Eu entrei na preguiça emocional e eu não quero mais fazer nada. Eu quero sentir a minha melancolia, viver, e eu não vou conseguir ser produtivo no meu trabalho, eu não vou conseguir cumprir as tarefas da minha agenda, eu não vou conseguir estar bem dentro de um cenário, dentro de um contexto de pessoas, porque simplesmente eu me deixei cair. E nesse momento você está sendo engolido pela preguiça. Então você precisa ficar atento e perceber que muitos benefícios vêm na sua direção para mudar a sua vida. Mas nem sempre você acolhe esses benefícios, porque você pode estar executando a preguiça. Entende? A coisa ela chega na tua direção. Ela chega, mas geralmente você diz: não, agora não, depois. E você mesmo empurra as situações que poderiam transformar você, modificar a sua mente, modificar o seu dinheiro, as suas finanças, modificar as áreas da sua vida, modificar a sua saúde, os seus relacionamentos, seu processo emocional, avançar naquele projeto. Às vezes você tem um projeto espiritual e você não consegue cumprir. Por quê? Porque você sente preguiça, porque você opta pela preguiça. E a pessoa que fica na preguiça, ela não consegue olhar para os benefícios. Ela não consegue olhar para os benefícios do futuro. Porque ela fica amarrada na falta do esforço. Ela fica amarrada na falta do esforço. Fica claro isso para vocês? Vê se tem sentido o que eu estou colocando para vocês.